Oi, gente. Eu sou Gisele Dalano, psicoterapeuta com foco no atendimento de casos de depressão e ansiedade. No vídeo de hoje, eu quero falar sobre um assunto que é muito polêmico na atualidade, que é a depressão e a adolescência. Quais comportamentos são de adolescente e quais os comportamentos que são da depressão? Qual é a diferença de um adolescente com depressão e um adolescente saudável? Então, se você é adolescente, se você é jovem, se você tem filhos adolescentes ou sobrinhos, já curte esse vídeo para que ele chegue ao maior número de pessoas, pois a depressão na adolescência é uma coisa que está aumentando cada vez mais. Essa doença vem atingindo muitos mais adolescentes a cada tempo que passa. E por que os adolescentes? A adolescência é a fase em que a pessoa se define como indivíduo, como uma pessoa. Ele não vai mais ser parte dos pais. Ele vai ser um indivíduo, vai ser parte de uma coisa maior. Então, na adolescência, a pessoa entende, tem consciência, começa a ter consciência de si como indivíduo e como parte de uma sociedade. Ele sabe que fazendo parte dessa sociedade, ele tem as suas obrigações, ele tem o seu valor dentro daquela sociedade. E também ele começa a entender qual que é o lugar dele dentro da família, qual que é a função dele dentro da família como adulto, porque é a fase que ele sai da infância e vai para a vida adulta. Então, há uma mudança de personalidade, onde ele deixa de ser criança para ser um adulto, onde ele deixa de ser dependente dentro daquela família, dentro daquela sociedade, para fazer parte daquela família e daquela sociedade no sentido de suprir, no sentido de ajudar as pessoas. Então, há essa definição do ser adulto, de ser um indivíduo, de ser uma pessoa que tem escolhas, que deve fazer escolhas. E com isso ele observa o valor dele dentro da família e dentro da sociedade. Qual é o valor que a família dá para esse indivíduo dentro dela? Qual que é o valor que a sociedade dá para esse indivíduo dentro dela? O que acontece é que hoje em dia a gente protege muito mais os filhos. Os filhos são criados sem essa questão de autonomia, de responsabilidade por muito mais tempo. As jovens que estão na faculdade, fazendo um curso universitário, com 23 anos, que ainda não têm esse papel de ser responsável por si, nem ser responsável pelos membros da família, nem ser responsável pela situação da sociedade. Então, acontece que como está retardando esse processo de amadurecimento, há mais conflitos com relação à personalidade que está se formando. Por quê? Ele não entende, o adolescente não entende qual que é o lugar dele. Ele tem mais dificuldade para enxergar o valor dele, porque é isso que ele está querendo ver. É isso que esse crescimento, esse desenvolvimento, essa mudança da fase infantil para a fase adulta, pretende fazer com que ele tenha consciência de saber qual é o valor dele dentro da sociedade, qual é o papel dele dentro da sociedade e dentro da família. Então, ele forma valores, ele forma ideias, ele forma significados, ele tem os significados das coisas que acontecem, das coisas que ele escuta, das coisas que ele viveu e das coisas que acontecem na sociedade em si, no mundo, política, acidentes naturais, questões sociais, questões filosóficas. Então, ele começa a ter essa mudança de visão em todos os aspectos da vida dele. E aí, você conhece algum adolescente? Você conhece alguém que tenha filho adolescente que está passando por alguma necessidade? Já encaminhe esse vídeo para essa pessoa
ter esse conhecimento que é rico, vai ser muito mais rico, vou falar mais coisas aqui, para conseguir entender esse processo. E o adolescente também, é importante ele entender esse processo para ele ter mais facilidade de saber, é isso que está acontecendo comigo, eu preciso fazer isso, para ele conseguir se definir como um indivíduo. Então, agora eu quero falar a diferença de um adolescente com depressão e um adolescente sem depressão. O adolescente sem depressão, ele dorme bastante. O corpo dele precisa disso para ele conseguir crescer. O corpo dele está crescendo, o corpo dele está se modificando, existem várias coisas no organismo dele que precisam ser mudadas, e o corpo precisa desse tempo, que é o sono dele, que a gente cresce enquanto estamos dormindo, a gente adulto não, mas a criança ou o adolescente, eles crescem muito mais quando estão dormindo. Então, o corpo precisa disso. O adolescente saudável, ele dorme bastante. Já o adolescente com depressão, ele pode tanto dormir muito, quanto ter insônia. Então, é importante observar o que está acontecendo com o sono do seu filho, do seu sobrinho, desse adolescente. Ele está dormindo bastante, dormindo de verdade, já vou falar sobre isolamento. Ele está dormindo bastante, ou ele tem sono, ele fica no quarto acordado até 1h da manhã, só que 5h da manhã ele está em pé. Ele deita 9h, dorme, meia-noite ele acorda e só vai dormir de novo 5h e 8h ele está em pé. É importante entender como que está o sono desse adolescente. Outra coisa é comer. Como tem esse processo de crescimento e esse processo de mudanças no corpo do adolescente, o adolescente come muito, tem aquelas fases, né, que ele come. Então, é importante entender, ele está comendo bastante? Porque um adolescente com depressão, ele pode também comer bastante. Só que muitos adolescentes com depressão, eles não comem, eles param de se alimentar. E não é parar de se alimentar direito, comer legumes, verduras, arroz, feijão. Não, ele para de comer. Quando ele come pouco, ele come 1 ou 2 vezes por dia só. O ideal são 5 refeições. Então, o adolescente saudável, toda hora ele está comendo alguma coisa. Vai lá, come um biscoito recheado, uma bolacha recheada, depende da região que você está aí no Brasil. Ele vai lá, come um iogurte, ele come uma fruta, ele quer um açaí, ele quer um sorvete. Então, o adolescente saudável, toda hora ele está comendo alguma coisa, nem que seja uma bobagem. Já o adolescente com depressão, não. Ele pode tanto comer também, ele come de forma tão exagerada que ele começa a engordar muito, quanto ele pode não estar comendo. Então, ele come só uma refeição por dia? Ele está comendo só... quando ele toma café da manhã, o café da manhã dele é um copo de achocolatado? O café da manhã dele é uma fruta só? Então, observar também a alimentação desse adolescente. Agora, uma coisa que mexe muito com os pais. Adolescente saudável confronta os pais. O adolescente saudável questiona. O adolescente saudável, ele quer saber por quê. Ele quer que as coisas sejam do jeito dele. Ele questiona que isso não é o jeito certo. Então, adolescente saudável é aquele que questiona, é aquele que quer que a sua opinião seja ouvida, é aquele que quer fazer sua opinião valer, seja com os pais, seja com os professores, seja com pessoas da sociedade de uma forma geral. E o adolescente com depressão, você acha que seu filho é bonzinho porque ele não responde? Será que seu filho tem depressão? O adolescente com depressão, ele não responde. Ele chora. Ele vai para o quarto e chora escondido. Ele vai para o banheiro, toma banho e chora escondido. Ele não questiona. Ele pode até falar alguma coisa, mas ele não impõe a opinião dele. Ele não reforça aquilo. Ele não fica revoltado. Ele só aceita
e chora. Então, se você tá achando que seu filho é bonzinho, porque ele só fica dentro de casa, porque ele quer só sair com os amigos, você não deixa, e ele fica dentro de casa, tá bravo lá, ficou bravo que eu não deixei, ficou no quarto, mas tá tudo bem, ele é bonzinho, daqui a pouco ele tá aqui. Seu filho tá desenvolvendo depressão, e você tá achando que seu filho é bonzinho. É muito importante olhar essas coisas. Um adolescente saudável, ele questiona, ele quer que a opinião dele valha alguma coisa. Ele quer ter novas experiências, ele quer sair com os amigos, ele quer ir para uma praça, bater papo, ele quer ir tomar um sorvete, ele quer ir ao shopping, ele quer passear, ele quer fazer uma escalada, ele quer conhecer o mundo. É isso que ele está fazendo, ele está tentando entender quem ele é. Não conscientemente, mas vai vir a consciência através de novas experiências. Então, ele precisa desse contato social, ele precisa estar em contato com outras pessoas que não pensem igual os pais, que não pensem igual as pessoas com quem ele conviveu até hoje. Ele precisa conhecer novas pessoas, conhecer novas ideias para definir quem ele é. Agora, o adolescente com depressão, o que ele faz? Ele se isola. Ele fica só dentro do quarto, ele fica só dentro de casa, ele não sai, ele não quer contato com outras pessoas. Por quê? Um adolescente com depressão, uma pessoa com depressão, é cansativo para a pessoa atender à expectativa do outro. É cansativo para a pessoa conseguir processar os significados das coisas que os outros falam, fazem. Não que precise, mas para ele precisa fazer isso, para ele se encaixar, para ele se comportar. Então, um adolescente com depressão é aquele adolescente que se isola, é aquele adolescente que não quer contato com outras pessoas, que não tem amigos, que não quer ser incomodado. Já o adolescente saudável, ele quer liberdade. Ele quer essa liberdade de sair de casa, de chegar tarde, de fazer o que quiser, na hora que quiser. Claro, existem limites que é preciso impor, mas essa liberdade é preciso que ele tenha para ele conseguir se definir como indivíduo, porque ele pensa no futuro, ele quer saber o que ele vai ser no futuro, quem ele vai ser, qual é essa pessoa em quem ele quer se transformar. Já o adolescente com depressão, não. Ele chora porque ele não sabe o que vai ser. Ele não tem nem ideia do que vai ser. E ele se sente inútil, se sente fracassado por não ter por não atender essa expectativa dos pais, da sociedade, de fazer, de correr atrás do que ele quer, de saber o que ele quer ser. Principalmente na área profissional, isso é muito forte nessa idade da adolescência. Então, se você identificou algum desses sintomas, alguma dessas características de um adolescente com depressão, se você acha que conhece algum adolescente que esteja com depressão, presta atenção aqui, que agora eu vou explicar como que você pode ajudar esse adolescente, principalmente se for seu filho. Então, se você identificou alguma dessas características, seu filho não gosta de sair, está só dentro de casa, não questiona, é o filho bonzinho, é a filha boazinha, então, vamos mudar um pouco o seu comportamento com ele, com ela, para que você consiga ver se há uma mudança no comportamento deles também, para que eles se sintam seguros em falar, em se impor, conseguir definir quem ele quer ser, quem ela quer ser. Então, existem 3 coisas básicas que você pode fazer. Primeira delas, elogie. Elogie seu filho, elogie sua filha. Não é um elogio e uma crítica. Ai, seu cabelo tá tão bonito hoje. Nossa, mas você podia passar um creminho na pele, né? Isso não é um elogio. Você tá elogiando, você tá batendo e assoprando. Então, assim, elogie, só o elogio. Olha, o que você gostou? Elogia isso que você gostou. Olha o quanto esse seu filho, o quanto esse adolescente se superou em alguma coisa, numa matéria de escola, num trabalho que tirou uma boa nota, num convívio com outras pessoas, no contato com outras pessoas, e elogie. E ajude ele
ajude no que ela quiser, no que precisar. Então, assim, eu quero sair com os amigos, tomar sorvete, tomar açaí, tudo bem, pode ir lá, tá aqui, dinheiro para o transporte, cartão para o transporte, eu te levo, eu te busco. Então, ajude no que essa pessoa precisa, no que esse adolescente precisa, para ele conseguir ter experiências, ter contato com outras pessoas, e com isso, ele vai ser capaz de se definir quem ele é, quem ela é de verdade. Incentive as ideias. Então, assim, eu queria tanto aprender violão. Então vamos lá. Como que a gente consegue isso? Não tem dinheiro. Vamos ver alguma coisa gratuita na prefeitura, algum projeto. Vamos atrás, vamos tentar. Você quer mesmo? Vamos ver como que você acha que você poderia fazer isso? Então, ajude essa pessoa a se desenvolver, ajude esse adolescente no que ele quer, incentive ele a aprender, incentive ele a ter contato com outras pessoas, incentive a independência desse adolescente. E por último, e muito importante, é interessante você entender quando é preciso procurar ajuda. Então, quando é preciso procurar ajuda de um terapeuta? Quando qualquer um desses sintomas que eu falei no começo do vídeo tiverem no seu filho, tiverem aparecendo. Então, se seu filho se isolou, seu filho não tem amigos, se seu filho é agressivo, se seu filho não questiona as coisas que você fala, ou questiona, vai para o quarto, fica quietinho, se seu filho está sempre se esforçando demais na escola, tirando sempre notas altas, e fica nervoso quando tem que apresentar algum trabalho, quando tem alguma prova, fica nervoso a ponto de chorar, a ponto de tremer, procure um terapeuta. Seu filho mudou a alimentação, não está comendo direito, é importante os pais observarem esse tipo de coisa, quem convive com o adolescente observar, porque muitas vezes, mesmo dentro de casa, as pessoas não enxergam que o adolescente não está se alimentando, não enxergam que o adolescente está dormindo só 3 horas por noite. E isso é muito grave. É muito importante você saber o que está acontecendo com seu filho dentro do quarto. Ele está dormindo? Ou ele está assistindo televisão? Ou ele está lendo um livro? Ou ele está estudando? Quantas horas por noite, por dia, seu filho está dormindo? Sua filha está dormindo? Quanto que seu filho, sua filha estão comendo por dia? Estão comendo o suficiente para uma pessoa que está desenvolvendo o corpo? Então, preste atenção nesses sinais. E se você reparou que alguma coisa mudou, procure ajuda de um terapeuta. Converse com seu filho, encaminhe para um terapeuta e procure ajuda do terapeuta. O terapeuta vai ajudar em todos os sentidos. Agora, quando que você precisa procurar um médico também? Né? Às vezes, a terapia sozinha não vai resolver. É claro que se você procurar ajuda de um terapeuta, o terapeuta vai saber indicar para você, não, você também precisa passar com um médico, passar o seu filho no médico, passar sua filha no médico, para acompanhar algumas coisas, né, que são mais graves. Por exemplo, quando você precisa procurar um médico para o seu filho fala em morrer? Seu filho já tentou isso? Seu filho se machuca? É importante entender que o adolescente, que qualquer pessoa que se machuca, que fala em morte, na própria morte, ou que já tentou isso, ele não está fazendo isso para chamar atenção. Não existe isso. Ele está pedindo ajuda. Ele está pedindo socorro. Uma pessoa que está num sofrimento muito grande, ela faz isso para mostrar que precisa de ajuda. E olha só como a comunicação é importante nisso, porque se ele se sentisse, se ela se sentisse segura em falar com os pais sobre isso, falaria, eu tô assim, 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 eu tô me sentindo assim, 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 e eu preciso de ajuda. Mas muitos não falam. Às vezes falam com uma pessoa fora da família, que não são os pais, porque não se sentem seguros em falar com os pais. Então, dê essa abertura, mostre a segurança, mude o seu comportamento para o seu filho poder melhorar também. E nesses casos que eu falei, procure um médico, que são casos mais graves,
que a depressão, ela é uma doença que ela começa pequenininha, igual uma tuberculose, ela começa pequenininha, ela começa com uma tosse, vai crescendo, 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 né, e chega numa situação em que fica tão grave que é preciso ajuda de medicamentos. Então, assim, se você viu algum dos sinais, procure um terapeuta. O terapeuta vai poder orientar também se é preciso procurar um médico ou não. E se ele não falar nada sobre isso, você pode questionar. Falar, eu preciso procurar um médico? Preciso levar no médico também? Agora, se for algum desses outros sintomas mais graves que eu falei, já pode marcar já direto o médico, marca o terapeuta também, porque medicamento não vai resolver o problema em si, tem que ser a terapia, né? Tanto que a maioria dos médicos, os bons, que ainda bem que são bons, a maioria são bons, eles orientam que a pessoa também faça terapia. Então, medicamento é para controlar, e a terapia vai ajudar a pessoa a resolver, a se definir. E se você conhece alguém que está passando por isso, se você tem um filho, se você precisa de alguma ajuda, se ficou alguma dúvida com relação a esse vídeo, coloca aqui nos comentários que eu vou ler e daí qualquer coisa eu faço um vídeo explicando sobre isso de uma maneira mais geral e eu falo especificamente sobre a sua dúvida, né? Sem mencionar, lógico, e daí você vai conseguir esclarecer mais essa situação. Mas cuide, seu filho realmente representa a sua continuidade. É importante que você cuide dessa vida, que é a sua vida continuando. Até a próxima.